Pode começar? Tá. Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses velar comigo? Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudesses velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Então, caiu bem esse texto, né, para a nossa atividade dessa noite, né? Para aquilo que a gente vai fazer, aquilo que não é dado, né, coisas fáceis, né? Para quem não é capaz das coisas, né? Então, se a gente vai ser incumbido para fazer algo, né? Então, que a gente possa pensar, né, nessa responsabilidade do que a gente está fazendo. E ninguém não tem nos ombros, né, mais pesado do que a gente pode carregar. Então, a cada um de nós, né? Então, é isso aí. Vamos em frente. A prece. Ninguém mais quer comentar a leitura? Então, tá bom. Então, já mais abastecidos, convido a todos primeiro a sentar confortavelmente, fechar os olhos. Vamos primeiro observar nossa respiração. Deixa ela mais tranquila, mais serena, mais lenta. Preenchendo todo o nosso pulmão, esvaziando. Sentimos mais leves. E elevemos juntos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Primeiramente, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos para estudarmos, para contribuirmos uns com os outros, uma vez que todos ensinam e aprendem. Que possamos todos sermos intuídos para que agreguemos maior
aprendizado possível, e que consigamos colocar em prática todas as lições aqui aprendidas nestas aulas. Pai, obrigado por cada desafio que coloca nas nossas vidas, e peço que tenhamos a sabedoria de tornar esses obstáculos pontes para a nossa evolução. Que assim seja hoje e sempre, que tenhamos uma boa aula. Graças a Deus, a Jesus. Sou eu agora? Não, agora não vai ter evangelho hoje? No evangelho, não. A Cecília vai colocar uns slides. Seu áudio está fechado, Cecília. Cecília, tá fechado seu áudio. Fecha o slide, que daí fica mais fácil qualquer coisa, e aí você volta para o programa. Verdade, Cauê, tem que fazer o método Lusitana, né? Acho que Alt e A também você consegue abrir sem sair da tela, se eu não me engano. Ô, Neu, melhor não ficar falando atalho, porque da última vez que eu falei atalho para alguém, a pessoa acabou caindo da chamada. Porque a pessoa apertou a tecla. Tá, entendi. Em vez de sair da tela, saiu da chamada. Então, eu já nem falo mais atalho para ninguém. Ô, João? João? Pronto, agora deu certo. Vou pôr aqui. Aí, foi, né? Tá certo agora, né, gente? Ah. Bom, só alguns lembretes, né, para a gente começar a parte prática aí. E eu não sei se todo mundo teve tempo de ver a apostila, né? Se vocês conseguiram dar uma olhadinha nela. Eu peço até desculpa para vocês, porque tem umas referências, como nós andamos acrescentando alguma coisa na apostila, eu não me atentei para mudar, sabe, algumas referências de páginas aí da apostila. Então, às vezes, se vocês vão procurar alguma coisa no exercício, está lá, página 14, e não é página 13 ou página 15, tá? Então, vocês têm que dar uma olhadinha aí. Eu vou tentar corrigir isso aqui, depois eu passo as alterações para vocês, tá? Mas o que eu queria lembrar para vocês são alguns pontos básicos, né, do atendimento fraterno. Um deles está nesse trecho aqui, de uma página psicografada pelo Divaldo, ditado pela Joana de Ângeles a respeito do atendimento fraterno, né? Onde ela diz assim: o atendimento fraterno tem como objetivo primacial receber bem e orientar com segurança todos aqueles que o buscam. Não se propõe a resolver os desafios, então não é para resolver, né, os desafios das pessoas, nem as dificuldades, eliminar as doenças, nem os sofrimentos, mas propor ao assistido os meios hábeis para a própria recuperação. Mediante conversação agradável, evitando-se atitudes de confessionário, o atendente fraternal deve saber desviar os temas que incidem nos vícios da queixa, né? Ou seja, a pessoa que entra lá e só fica se queixando. A gente tem que conduzir a conversa de uma maneira que ele expõe o problema dele, né? E que não vire simplesmente
que ele fique só se queixando para a gente ali, né? Da lamentação, da autopunição, demonstrando que o momento de libertação e paz está chegando. Por quê? Por conta do amadurecimento dele. Se ele foi procurar ajuda, é porque ele já está apto, né, a reconhecer que algumas mudanças nas atitudes dele são necessárias para que ele fique mais feliz, né? Mas a ação no bem para o êxito depende do próprio paciente, quer dizer, está nas mãos dele, né, a mudança, a melhora, que deve iniciar a partir deste momento, o processo de autoterapia. Mas nós também teremos que ter, assim, uma visão de que toda mudança, ela é muito difícil, né? Segundo a pergunta do Livro dos Espíritos, né, mudar de hábito e resistir à tentação é muito fácil, o que nos falta é vontade, né? Tem aquela pergunta 919. Mas no nosso estágio evolutivo, ainda nós temos muita dificuldade. Quem é que não tem? Não é? Aqui, todo mundo que está encarnado nesse planeta, né, tem dificuldades quanto a isso. Mudança de hábitos, né, mudança de comportamento, é uma coisa que é bem, assim, trabalhosa para nós ainda. Essa mensagem da Joana, ela ainda segue, né? Eu peguei só esse trecho para que a gente refletisse a esse instante, né, nesse momento aqui. Essa classificação tem lá na nossa apostila também. É interessante que a gente conheça, né, tudo que tem na casa, para que a gente possa orientar de uma maneira adequada o assistido. Mesmo porque, para preencher a fichinha individual de cada um, nós vamos usar essa classificação aí. Então, F1 é a fluidoterapia com problemas simples, né? Que nós temos as reuniões, as presenciais, né? A segunda, terça e quarta-feira à tarde. O F2, que é para sexta-feira, né? Que seria a reunião com assistido que tenha uma doença física, já, por exemplo, ele está deprimido, mas isso já passou para o físico dele, a gente vê que ele está debilitado, com sono, sabe, picotado, não se alimenta. Então, atingiu o físico dele, a gente encaminha para o F2. A fluidoterapia externa, lembrando para vocês como ela funciona, são doentes, né, pessoas que são com problemas de saúde e não têm como se locomover até o centro. Então, nós pegamos nome, endereço, tudo e encaminhamos para as equipes que fazem esse atendimento. Tem a reunião do domingo, né? Essas vibrações fraternas nós não passamos para o público, porque é só para tarefeiros, né? Então, é aquela que a gente faz uma vez por mês no centro aos sábados. E a desobsessão. A desobsessão, até vocês vão achar uma observação na apostila, que, por exemplo, que nós não passaríamos todos os casos para desobsessão. Mas a vivência, né, no atendimento, lá no centro, tudo, isso ficou, assim, usual, todo assistido nós encaminhamos também para a desobsessão. Por conta do quê? Porque ele sempre vai emitir, sabe, ondas negativas. Às vezes a pessoa é muito nervosa, a casa fica com aquelas vibrações pesadas, né? Então, se torna mais difícil
a mudança dele, né? Ele se concentrar por uma prece, ele entender direitinho o evangelho. Então, o que que a gente faz? Encaminha todo mundo para a desobsessão, né? Para haver essa limpeza fluídica no lar dos assistidos, tá certo? Então, quem for destinar aí o atendente, né? Ele vai classificar F1, que é a fluidoterapia, quando não tiver problema de saúde junto, né? E o F2, quando tiver problema de saúde, todos eles para desobsessão, tá bom? Se o assistido falar assim, não posso ir nem de segunda, nem de terça, nem de quarta, não dá para eu ir, nem de sexta, porque eu faço faculdade à noite, né? Oferece para ele a assistência no domingo, né? Fala para ele que no domingo de manhã nós temos lá umas palestras, mas temos os passes também para ele acompanhar ali. Mas o que que a gente faz? Como a desobsessão só tem na segunda, na terça, na quarta e na sexta, a gente fala para ele, olha, escolhe um dia onde você possa tirar 10 minutinhos para fazer uma prece entre 8 e 8h10, que é a hora que a gente faz as vibrações, não é? Nas reuniões, mais ou menos esse horário. Então, ele escolhe e a gente encaminha para a desobsessão nesse dia que ele falar. Ele fala assim, na terça-feira eu posso, umas 8h10, né? É o meu intervalo lá, eu posso nesse horário aí. Então, a gente põe para ele mentalizar esse horário, né? E acompanhar. E o passe ele toma no domingo. Ficou complicado ou deu para entender? Né? Outra, Não, essa da... Cecília, eu só tenho uma dúvida Oi. lá do externa lá. Só quando a pessoa... vamos supor, aí fica uma dúvida que, por exemplo, se vai alguém lá, né? Que, de repente, porque o meu pai tá assim, 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 e ele tem dificuldade de locomoção. Aí aquela externa, só nesse caso, ou como que é? Me explica melhor, por favor? Então, explico. O que que acontece? A pessoa chega até nós, né, um caso assim. Por exemplo, alguém sofreu vamos dizer assim, né, fez uma cirurgia e não pode mais sair de casa. Então, nós encaminhamos para essa equipe, quem está comandando isso, comandando não, organizando, é a Rose, a Márcia também vai, a Deise, a Marli, a Cristina. Então, eles formam, assim, quartetos, né? Geralmente, de 4 a 3 pessoas. Então, eles atendem segunda, e eu não sei se eles se organizaram em outro dia. Você se organizou em outro dia, Márcia? Ou era só na segunda? Só na segunda, Cecília. Só na segunda, A né? gente saiu na segunda. Então, daí eles se organizam e vão até essa casa, né, onde essa pessoa está de cama e não pode se locomover. Eles chegam lá, eles fazem, a gente anota, né, o nome da pessoa, o endereço, às vezes eles fazem um roteiro, por exemplo, atendiam, acho que chegou a ter umas 4, 5 pessoas, né, Márcia? Então, eles fazem, assim, um organograma, né, e separam as equipes, né, vai 4 para um lado, 4 para o outro, e fazem um organograma segundo os endereços deles, né? Vão até a casa, tá? Fazem a preparação no centro, daí, depois de preparados, eles vão, né, para os endereços, chegam na casa dessas pessoas, fazem uma prece, uma leitura do evangelho e dão o passe nesse assistido, né? Então, essas pessoas podem chegar até nós, por assim, falando com alguém, né, de nós, ou o cuidador entrar no atendimento fraterno, né? E pedir ali para as nossas atendentes. Mas aí, por exemplo, uma dúvida. A pessoa, você falou lá da faculdade, né? Que a pessoa faz faculdade na segunda, de segunda a sexta à noite, daí ela não pode ir lá, né? Aí vamos supor que a pessoa, ela não sei, ela tem um restaurante ou trabalha em um restaurante e geralmente o restaurante abre de domingo, né? De manhã já para atender o pessoal.
Se a pessoa, vamos supor que é um caso que ela não pode, né, nem no domingo, aí vocês dão esse externo para ela poder só na segunda tarde? Ou ela fica sem... Esse externo é só para quem não pode se locomover até o centro. Daí, sei lá, a gente tem a opção também da tarde, né? Às vezes, a pessoa se organiza de uma maneira lá que dê para lá ir em algum, tá? Mas só o externo é só para quem está de cama mesmo, que não pode se locomover por algum problema, tá? Agora, aqui, ó, esse formulário fica com a recepcionista do atendimento fraterno, onde ela vai preencher essa primeira parte aqui, que está com a seta, que é destinado à recepcionista, né? Nome, endereço, idade, data. Também a idade é irrelevante, é só uma questão de registro aí, né? Daí, o problema que apresenta é o atendente é que vai preencher, tá? De uma maneira, assim, bem sucinta, né? Para que a gente entenda, porque essa ficha pode ir também com outro atendente, então, para ele saber mais ou menos do que se trata. Não precisa fazer um relato muito grande aí, né? Mas, por exemplo, se a gente vê depressão com envolvimento, então você só escreve isso, tá? Tá com problemas na família, problemas de saúde, né? E põe aí para onde a gente encaminhou ele. Então, F1, F2, né? E aqui tem umas orientações, que são umas orientações básicas, que é para a gente não esquecer, né? Que ali, então, você só faz um xizinho aí na frente, que você chegou a falar, né? Que ele tem que fazer o tratamento médico com alguém de confiança, que é importante a reforma íntima, leitura evangélica, pensamentos positivos, não, se for o caso de um tarefeiro, né, não aplicar passes dependendo do que ele, o problema, né, desse colaborador que veio até nós, oração na hora certa, não esquecer da água fluida, ingressar, nos cursos da doutrina, equilíbrio das emoções, então procurar não ficar nervoso, né? Ter sempre, vou ficar nervoso com isso, respira, né? Tenha tudo que a gente faz, assim, as atitudes que a gente toma no momento de emoções fortes, né? Elas não são as mais aconselháveis, né? A gente pode ir, vamos dizer assim, educando, né, as nossas atitudes para que a gente sempre tome atitudes mais equilibradas, né? Não fazer assistência espiritual paralela. O que isso significa? Eu até escrevi aqui porque estava ruim da gente entender o que estava escrito aí, né? Isso daí significa assim, às vezes você faz tratamento na nossa casa, você faz em outra casa, faz em outra também, né? Então, escolhe uma que você gostou mais e faça naquela, né? Porque também não adianta ficar fazendo em várias casas o mesmo tratamento, né? Então, estou fazendo esse tratamento espiritual na nossa casa, espera terminar esse para você ir em outra, né? Se você quiser ir em outra, tá bom? Então, às vezes, o paralelo aí acaba atrapalhando, tá? Daí, que mais? Tem esse outro formulário aqui. Cecília, posso só fazer uma pergunta em relação ao anterior? Se você orienta a pessoa, ela não pode ir na fluidoterapia, então você orienta que ela reserve 10 minutos à noite, né, por volta de 8 horas, para fazer uma oração e um pensamento. Se ela disser, olha, eu não posso às 8, mas eu posso terça-feira às 4 horas da tarde. Pode adiantar? Não, né? O ideal é que seja junto. Na verdade, isso. Tá. Que seja junto, porque ali está funcionando, são as vibrações
ali daquele momento, né? A gente tenta adaptar, tenta pôr a pessoa, né, vamos dizer assim, achar uma melhor solução para a pessoa, mas tem hora que a gente não consegue também, né, fazer com que coincida, né, o horário da pessoa com o horário que acontecem as coisas no centro. Mas hoje em dia, né, Salete, eles têm tanta opção do virtual, né? Tá certo. Então, o importante é ele fazer as orações e leva o pensamento lá na casa. Nós não estaremos ali presentes, mas a equipe espiritual, a gente sabe que é incansável, né? Está lá. Não vai ser por conta disso que ele não vai ser atendido, né? Claro. Mas o problema é assim, ó, nós ainda, né, nesse nível evolutivo em que estamos, a nossa visão, né, estarmos todos juntos, ainda facilita muito o nosso tratamento, né? A emissão e a recepção das energias. Quando a gente está vendo, não é? Parece, é que nem todo mundo estava falando aí há um tempo. Nossa, a gente precisa tanto, a gente acha tanta falta, né, da presença de todo mundo. Nós ainda temos essa necessidade, né? Sim. Então, isso facilita em alguma coisa. Não que a gente está fazendo tudo virtual, a gente não está sendo atendida, é claro que estamos, tá bom? A gente tenta adaptar da melhor maneira que puder, mas tem hora que a gente não vai conseguir atender, né? Tá? Essa ficha de encaminhamento aí, nós preenchemos, que é onde nós mandamos para desobsessão. Lembram-se que eu falei lá no começo que a gente achou por bem enviar esta ficha, fazer esta ficha para todos os assistidos? A não ser que seja uma pessoa que vem ali conhecer o centro, que não vai fazer tratamento nenhum, né? Que está lá para conhecer, então a gente não tem a necessidade de preencher essa ficha, né? Porque às vezes acontece dentro do nosso atendimento de vir uma pessoa que é a primeira vez que vem e ela queria saber mais detalhes, né? De como funcionam as reuniões, dos cursos. Às vezes ela já frequentava outro centro e quer ver como funciona o nosso, então a gente vai falar para eles o que o nosso centro oferece, tá certo? Daí tem essa outra fichinha aqui, que é esta daqui, ó, que é a de sexta-feira. Essa é só para o F2, tá? Então, o assistido vem, a gente vê já que ele está com problemas de saúde, que o problema dele atuou já no físico, então nós preenchemos isso daí, essa fichinha, ó, F2 aqui, né, assistência. Essa ficha aqui é a velha ainda, ó, tá A1 aqui, mas não é mais essa sigla que a gente usa, tá? É F2. Daí aqui a recepcionista lá da sexta-feira vai preenchendo com datas. Então, por exemplo, a sexta-feira que ele veio, põe o dia da sexta aqui que ele veio, o outro dia vai preenchendo. Quando ela terminar as 4 aqui, esta ficha aqui, ó, ela vale por 4 semanas. Então, aqui nós vamos pôr a data que ele veio. Por exemplo, hoje, né? Que dia que é hoje? 25, é isso? Mês para o Natal. 25/11 até 25/12. Mais ou menos a gente põe 4 semanas aí, tá? Quando ele fizer 4 semanas, ele tem que voltar ali no atendimento fraterno para a gente fazer esse acompanhamento, ver como que ele está, se ele conseguiu fazer as preces, se ele já está melhorando, se ele se sentiu bem com os passes, né? E vamos vendo se ele tem mais alguma dúvida. E também é aquilo que nós comentamos no início, né, das explicações. Às vezes as pessoas vêm pela primeira vez
de uma maneira tão envolvida que não adianta, ela não assimila muita coisa do que você fala, né? Ela vai assimilar melhor nesse segundo encontro. Então, ali a gente pode explicar melhor, conforme o caso, né, que ela apresente, o que a doutrina nos esclarece a respeito do assunto, tá certo? No verso dessa fichinha, tem essas recomendações que são bem importantes também, que tenha fé, né, confiança nessa assistência que você está recebendo, oração e vigilância, leitura do evangelho, a água fluida e o evangelho no lar, né? Agora, como funciona o tratamento? O que vocês vão recomendar para esse assistido? Olha, no dia escolhido, né, que ele vai falar assim, ó, posso ir na segunda-feira, né? Na segunda-feira, ele vai deixar uma jarrinha de água, uma vasilha, pode ser tampada, pode ser destapada, não tem cor certa, pode ser de vidro, de plástico, qualquer vasilha, né? Deixa lá esse recipiente, enche de água, né, na sua casa, e a hora que ele estiver lá no centro, que a pessoa estiver conduzindo as vibrações, ela não fala sempre, vocês não falam na hora da vibração, vamos vibrar pela água do nosso tratamento, né? Então, a pessoa leva o pensamento, já tem o endereço dele aqui na fichinha, né? E o que vai acontecer? Essa água vai ser destinada a esse tratamento dele. Então, nós vamos explicar. Você faz essa mentalização e vai tomando a água um pouco por dia. Se você tiver tomando algum medicamento, pode tomar com essa água. Todo mundo da sua casa pode beber esta água, né? É para te fortalecer, para te equilibrar, né? A espiritualidade vai colocar ali tudo que você precisa para o seu restabelecimento. E esta água, assim, por exemplo, você tomou segunda, terça, ficou menos, né, diminuiu a quantidade de água, você vai completando. Isso até a outra segunda. Chegou segunda-feira da semana seguinte, você vai vir para o centro de novo para tomar o passe. Sobrou água nessa jarra, você joga, lava a jarrinha e põe água nova. Então, toda segunda, água nova, durante a semana completa. Essa é a explicação que a gente tem que dar para eles de primeira vez. Certo? A gente tem que explicar como que ele faz com a água, tá? E essa fichinha aqui é uma ficha que a gente tem lá no centro, né, do atendimento externo. Mas, ultimamente, a gente nem tem preenchido muito, porque os assistidos foram feitas anotações em cadernos aí do pessoal que vai... né, que faz o atendimento, então nós nem preenchemos a ficha, mas tem uma fichinha lá. Então, se vier algum ali dentro do atendimento, a gente preenche essa ficha e manda para a equipe que faz o atendimento externo, tá? Essa daqui também é uma instrução que a gente tem um panfleto lá, né, no atendimento, ensinando a fazer o evangelho no lar, né? Então, a gente fala para a pessoa ler, né? Olha, dá uma lidinha com calma depois na sua casa, e aí fala até no final, que é assim, para fazer uma leitura do evangelho, assim, e o comentário, e pode durar até 1 hora, né? Daí a gente fala para ele, não precisa ser 1 hora, né? Pode ser 15, 20 minutos, já tá bom, né? Porque às vezes a gente não consegue ficar tanto tempo assim, né? Fazendo em casa o evangelho.
Depois, conforme a prática, né, vai sendo feita, a gente consegue um pouco mais. E essa daqui é a orientação que eu falei já para vocês, né, do F2 e a desobsessão. Existem casos mais complexos, né, onde, e bem mais longos até, né, onde o que acontece? A gente pega esse caso, que a gente vê que ele é reincidente, é um caso bem longo, né, de problemas assim bem sérios. Então, a gente pega essa fichinha desse assistido, aquela fichinha de encaminhamento, sabe? Aquela compridinha que manda lá para a desobsessão. A gente põe dentro de um envelopinho, fecha, né? Põe o dia que a gente vai mandar essa fichinha para a desobsessão, por exemplo, segunda, terça, quarta ou sexta. E o que o dirigente lá da desobsessão vai fazer com esse envelope, a hora que tem lá? Ele vai, no final do trabalho lá da reunião, ele vai perguntar para os médiuns assim, qual é a inspiração que eles têm a respeito daquele envelope, daquele nome que está lá. Daí, eles vão falar, né, resumindo em uma palavra ali, às vezes o mentor ali, o médium, recebe uma, vamos dizer assim, uma consideração ali um pouco maior, né? Uma instrução um pouco maior. Ele deve se atentar para o egoísmo, sei lá, né? Um exemplo, alguma coisa assim. Então, o dirigente vai escrever ali, nesse envelope, as orientações. E nós combinamos, ou às vezes anel, ou, se for o dia, né? Ou a Gláucia, que também escreve nesse envelope, ela, na hora de nos entregar, porque vão ficar lá 4 semanas, na hora de nos entregar, ela faz um relato para a gente. Olha, falou isso, isso e aquilo. O que eles sentiram é que a pessoa está sendo teimosa, né? Então tem que falar com ela com mais cuidado. Então, daí o que a gente faz? A gente tenta passar essas instruções de uma maneira que a pessoa entenda, né? Por exemplo, a gente sabe que a maioria das disputas, né, das inquietações, de todas as rixas, a gente também tem uma parcela aí, né, de contribuição. Então, mas como que a gente pode falar para essa pessoa, para ela começar a se atentar para isso? Fala assim, olha, a gente, o objetivo é termos uma vida, assim, uma convivência mais harmoniosa. Então, vamos ver, porque mudar uma pessoa a gente não consegue, mas nós conseguimos mudar algumas atitudes em nós, né? Então, o melhor, né? Quem sabe você não consegue olhar esse seu irmão aí, né? Vamos supor que é um irmão dela que está lá, com mais indulgência, né? Olhar ele como um doente também da alma, que ele não tem paciência, que ele só sabe falar discutindo, né? Então, veja isso, por quê? Você mudando o seu olhar e a sua atitude, ele não vai responder dessa forma, né? Então, veja o que você pode fazer, porque nós temos, vamos dizer, o domínio de nós mesmos, mas não temos da outra pessoa, né? Então, vamos começar essa mudança por nós, né? Então, é uma maneira de você passar isso para ele sem, né, que ele fique assim constrangido nem melindrado, né? De falar assim, ó, ele faz assim, mas você também age da mesma maneira, né? Então, para a gente não falar assim, a gente dá uma, né, essa contornada, que não é mentira, não é? É a mais pura verdade, né? Se a gente mudar a nossa atitude, a outra pessoa também muda dela.
tá? Então, que mais? E em toda vez, né, indicarmos, não nos esquecermos de indicar a água para ser fluidificada, a leitura, né, do Evangelho, e aqui é o atendimento ao colaborador, né? Se o colaborador tiver algum problema, sei lá, de saúde e não pode, que nem eu estou com dor no braço, né? Eu não consigo ficar assim para dar passe. Então eu fico fora, fico ali trabalhando, né? Vou fazer até uns passos para melhorar meu braço, né? Mas fico ali em outra atividade. Então eu não me afastei do centro. Então, para eu voltar da passe, fico uma vez ali fazendo uma ambientação, porque eu não dei passe, e volto a dar passe. Agora, aqui, ó, no caso dele ficar desligado do centro, não indo mais no centro, por mais de 3 semanas, a gente fala assim, ó, passa lá no atendimento para conversar, porque às vezes ele também pode estar com algum problema, né? E a gente ajuda. Daí, se for o caso, a gente encaminha ele para fazer um tratamento, e depois do tratamento ele faz a ambientação, né? E volta às atividades dele. Tá certo? Deu para ir falando, para entender? Agora podemos ir aos nossos casos aí. Eu preparei alguns aqui para caso, né, alguém necessite, mas se ninguém quiser, vamos lá então? Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ou depois a gente vai falando, conforme na análise de cada caso? Acho que é mais fácil, né? Então, Cauê, você, por favor, tira aí o slide. Eu vou tirar aqui, você... Ou você consegue tirar? Já voltou. Vamos lá, então? Quem que vai começar, Nel? A Selma e o Cauê, é isso? A Selma pediu para ficar por último. Pode começar? Eu começo, tá. Léo. Eu começo, pode Então, deixar. tá. Eu começo. Então tá. Sim. Vocês Nel. querem começar? Quem que é a ordem aí? A Nel que tinha visto a ordem, tem alguma ordem? Não? No Cecília. sorteio tinha a ordem, mas agora bagunçou tudo. Ó. Neucione. Neu, Oi. você está me Oi. ouvindo? Eu posso começar com o Cauê. Então tá bom. Aí depois Tá bom. aí vai ficar a Salete e o Edson, a Dalva e Tá. e a Janete. Aí vamos ver quem quer ir primeiro. Fique à Nel, vontade. eu vou falar de um problema que eu pensei, tá bom? Pode ser? Difícil. Vai lá. Pode. Então tá bom. Cauê, Ó, então a gente faz assim, ó. Você vai chegar, o Cauê vai te recepcionar certinho, certo. como se ele estivesse abrindo a porta lá. Ó, eu sou o Cauê, né? Tudo bem? Como podemos te ajudar? Tudo bem, não, né, Cauê? Essa é a força de expressão. A pessoa vira Mas- e fala, tô ótimo, por isso que eu vim aqui. Só para dar um oi. Você vai falar, e sou o os outros que Cauê. estão assistindo vão vibrar para eles, tá? Combinado? Ó, eu sou o Cauê, né? O que podemos fazer para te ajudar? Tá bom? Vai lá. 15 bom. minutos, tá? 15, 20 minutos no máximo.